Você já teve um sonho que parecia impossível de alcançar? E se eu dissesse que o problema não está no sonho, mas na luz da sua lâmpada? Sonhar é humano, mas para alguma coisa se realizar é preciso um movimento. Então, imagina que você está aqui nesse lugar e você quer chegar aqui. Você tem esse espaço aqui que é uma zona desconhecida. Você não pode simplesmente pular daqui para cá. E é nessa zona desconhecida que está o seu crescimento. Aconteceu comigo, eu morava num apartamento, um determinado apartamento, financiado lá em 35 anos, e tinha um sonho de mudar de casa, né? Ai, olha só, poxa, tantos lugares legais aqui, quem me dera morar em tal lugar, mudar mais para perto do trabalho, ficar, né, melhorar a qualidade de vida, ir para um bairro melhor, enfim. Mas era muito distante. Eu achava que isso nunca ia acontecer, ou sei lá, né? Só depois desses 35 anos que eu ia conseguir pagar e pensar em vender. Foi só depois de uma ajuda de uma amiga, né, que na época estava começando uma consultoria financeira lá, então ela ajudou e mostrou para mim que era possível que esse caminho de adiantar o pagamento das prestações, tá? E usar, de repente, usar o FGTS, isso tudo faria com que eu conseguisse quitar o apartamento e conseguir pensar em me mudar. Bom, no final das contas eu acabei conseguindo, né, fazer tudo isso, mas era uma coisa que eu achava impossível de acontecer, e aí precisei de alguém me mostrar o caminho e falar, putz, não, isso é possível. Agora, por que que eu não via isso? Tem um pesquisador voltado muito para a área da educação, chamado Vygotsky, e ele fala de uma zona de desenvolvimento proximal, ou também conhecida como ZDP. Essa ZDP tudo aquilo, engloba tudo aquilo que você não sabe como fazer, mas consegue aprender com um apoio. Ela está ali no seu alcance. Imagina agora, eu quero que você imagine uma floresta super escura, de noite, tá? Escuridão, e você tem lá uma lanterninha. E você começa a iluminar essa floresta. Tem uma faixa nessa iluminação que você vê até um determinado ponto, e dali para frente tem uma faixa que as coisas ficam meio indefinidas, você vê vultos, né? Você imagina formas ali, você não sabe direito o que é, e além daquilo, né, escuro total, você não vê nada. Então você tem a parte que você vê, você tem aquela outra faixa que você tem uma ideia do que esteja ali, e além daquilo, você não consegue ver. A ZDP seria essa faixa onde você tem uma ideia, onde, né, você tá ali e consegue ver, perceber mais ou menos o que é que tem ali. Se você ficar nessa parte, se você ficar parado ali, só iluminando, você não vai conseguir enxergar além daquilo do que a luz, do que a lanterna está iluminando. O que que você tem que fazer para enxergar além? Você tem que se mexer. Você precisa de uma ação, e essa ação vai fazer você mover essa luz da lanterna mais para frente, e isso vai fazer com que você enxergue além daquilo que você estava enxergando antes. E aí o que acontece? Você cria uma nova faixa lá onde você quase vê. Então você ampliou a sua parte de visão do seu conhecimento e, consequentemente, criou uma nova zona ali, né, onde você quase vê o que está além. Da mesma forma, outras coisas continuam inalcançáveis pela luz. Então, a cada passo que você dá, você ilumina uma nova parte dessa floresta. E assim também funciona a sua caminhada em direção ao seu sonho, aos seus objetivos.
Se você ficar só esperando o tempo passar, mentalizando o seu objetivo, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, e ficar parado, nada vai acontecer. O que você precisa fazer? Você precisa de uma ação. A cada passo que você dá, a cada ação que você toma dentro da sua ZDP, em direção ao seu objetivo, mais perto você vai ficar de realizar e de conquistar aquele sonho. Então eu tinha uma ideia lá de que seria impossível quitar o apartamento e de repente mudar para um outro lugar. Mas aí, porque eu não conhecia esses passos antes, mas quando eu fiquei sabendo e conhecendo as minhas possibilidades, eu vi, eu posso fazer isso aqui. Com isso aqui eu consigo juntar mais dinheiro. Nesse outro parte aqui eu consigo diminuir o valor da parcela, eu consigo quitar uma parte maior ali. Então eu fui vendo, fui aprendendo ao longo do caminho que aquilo era possível. E eu fui chegando mais próximo e mais próximo do meu objetivo, do meu sonho, até conquistá-lo. Tem uma coisa interessante que acontece também, que conforme você vai caminhando, dependendo do seu objetivo, né? Mas conforme você vai caminhando e ampliando a sua ZDP, pode ser que algumas mudanças aconteçam na sua vida. Você crie novas amizades, você comece a frequentar novos ambientes, você tem novas experiências. E aí pode ser que nessa hora o seu sabotador interno apareça, dizendo: mas isso aí não é para você. Você não pertence a esse lugar. Você não merece. Quantas vezes você já não pensou assim? Coloca aqui nos comentários aí se você já pensou assim sobre você. Eu não mereço isso. Não, isso aqui não é pra mim. O que eu tô fazendo aqui nesse lugar? Conforme a gente vai se desenvolvendo, é necessário que a gente aceite, que a gente trabalhe essa aceitação. Aceitar o nosso crescimento e abraçar o desconforto, a insegurança, abraçar a dúvida e seguir mesmo assim. Porque o que você vai conquistando ao longo desse desenvolvimento é seu. É mérito seu. Você merece. Você conquistou. Você chegou lá. Se você está frequentando novos lugares, é porque a sua jornada te fez chegar lá. E isso agora faz parte da sua vida. Então, aceite essas experiências e agradeça. Agradeça sempre. Cultive esse estado de gratidão. A realidade se transforma quando você diz sim para ela com coragem. Os sonhos não nascem prontos. Eles nascem como ideias, crescem na ação e florescem na persistência. Então mova sua lâmpada, caminhe. A clareza e a descoberta de novos horizontes vem com o seu movimento. Então vamos agora ao nosso momento reflexão. Qual é o passo pequeno que você pode dar hoje que vai iluminar mais um pedaço do seu caminho? Você sente que está se abrindo para merecer o que você deseja? Deixa aqui nos comentários então, qual sonho você quer tirar do escuro? E qual será o seu primeiro passo para iluminar mais esse caminho? Até a próxima!